Como é que é, família boa? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal focado no objetivo. No vídeo de hoje iremos falar sobre os Tijuana World. Se só vai desse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! Todos vocês que acompanham o canal já há algum tempo, com certeza já devem ter ouvido falar sobre os Tijuana World. Os Tijuana World é um conjunto gangsta disciples conhecido por brigar com a 600 dos manos lá da Block. O nome Tijuana World foi uma homenagem que os boys fizeram para um garoto que foi apagado, membro do Jaro City, conhecido como Tijuana Tiller, e na época que desligaram esse garoto ele tinha apenas 13 anos de idade. Não é à toa que Chicago é conhecido até os dias de hoje como Chirac, uma junção de Chicago com Iraque. Morreu lá tanta gente ao som de bullets e gritos como no Iraque. Podíamos passar aqui centenas de milhares de fotos de manos que foram consumidos nessa guerra, são infinitas. A parada estranha é que os Tijuana World surgiu após a morte de um membro da gangue e esse membro foi apagado por um mano da mesma gangue. Tijuana Tiller era apenas um garoto normal lá do South Side Chicago. O garoto cresceu lá no bairro de Jaro City, igual por exemplo de Rosa 600. Esse garoto era de boa com membros de várias gangues. O Jaro City é um conjunto Gangsta Disciples e Insane Black Disciples. Os membros dessa gangue se aliaram ao STLABT e foi por isso que os manos passaram a fumar membros da 600 e da Block. Após o STLABT já tinha treta com estes dois conjuntos, então os manos basicamente só compraram a briga. Tijuana Tiller era primo da garota que foi apagada supostamente por King Von, conhecida nas ruas como Ki ou Gakira Barnes, uma mina altamente perigosa e correm boatos nas ruas de que King Von era chonado nela e o mano queria atacar o ferro nessa garota. Uns dizem que ele fingiu estar apaixonado por ela para lhe apagar, outros dizem que o mano só fumou ela por ser rejeitado. Correm várias cenas acerca dessa parada. Que era uma atiradora letal do STLABT e segundo dizem foi ela quem apagou o Roddy Perry, o mano que fez o Block de chamar de O Block em forma de homenagem à morte do boy. Correm boatos nas ruas que antes de Gakira Barnes ser apagada, ela estava a ensinar Tijuana Tiller a tirar e a cometer alguns roubos ali pela área. Essa mina era simplesmente uma diaba e ela não tinha medo de sair à busca de rivais sozinha e é por isso que até os dias de hoje ela é lembrada como uma das mais loucas de Chirac. Tijuana Tiller morava no bloco 6500 da South Wassenaw Avenue e Woodlawn. Só que lá, como quase todos os dias tinha tiroteio, a mãe dele, com receio que o filho pudesse ser apagado numa dessas operações, o mandou para morar com familiares dele em locais mais seguros. Na época da morte dele, o garoto morava em Heston Moline, numa cidade de Illinois. Só que devido às saudades, ele estava quase sempre metido lá em Chicago e era lá também onde ele tinha os amigos mais próximos. No dia 24 de junho de 2012, Tijuana Tiller pediu à mãe dele para ir para uma festa no bloco 6200 da South Woods Avenue. No início, a mãe ficou um pouco com receio e quis se negar, só que depois deixou o garoto ir porque as irmãs dele de 15 e 19 anos também iriam e garantiram à mãe que iam cuidar dele. Ainda mais, a festa ficava perto do local onde ele cresceu e todo mundo ali o conhecia, então supostamente não iria haver qualquer tipo de problema. No horário combinado, a mãe foi até a festa pegar os filhos e assim que chegou encontrou uma enorme agitação e na calçada ela viu uma das piores coisas que uma mãe pode ver: o filho dela deitado na calçada com um furo no peito. Segundo os relatórios da polícia, a briga começou por volta da 1h20 da madrugada. Os paramédicos ainda levaram as presas Tiller para um hospital infantil, mas o garoto acabou por não resistir e morreu por volta das 3 horas da madrugada. E existem várias histórias por detrás da morte desse garoto. Alguns dizem que Tijuana foi pego inocentemente por uma bala perdida durante a confusão e essa bala provavelmente não era para ele, mas sim para alguém que ele estava perto. Outros dizem que a bala era para ele porque alguns dias antes o garoto havia roubado o mano que atirou no peito dele. Mais tarde, o mano de 25 anos chamado Denasian Flowers foi condenado pelo homicídio de Tijuana Tiller. Esse mano era conhecido nas ruas como Nate e pertencia ao Jaro City, a mesma gangue de Tiller. Após isso, começaram a dizer que Gakira Barnes foi uma das principais responsáveis pela morte do garoto indiretamente, porque ela ensinou-lhe a roubar membros da própria área e, segundo dizem, Tiller roubou Nate e ao se esbarraram na festa, Nate fumou o garoto porque nunca se esqueceu daquilo. Segundo os documentos do tribunal, naquela noite Nate estava a brigar com membros de outra gangue. Ele e outro mano foram até o lado de fora da festa e entraram em um beco onde Tijuana Tiller e alguns amigos dele estavam a conversar. Nisso, Nate, quando viu Tiller, encheu o peito do garoto de bullets. Várias testemunhas mais tarde disseram ter visto Nate correr com uma arma na mão após os disparos. E devido a essa parada, Nate acabou por ser condenado a 55 anos de prisão. O comporta dele, o mano chamado de Dwayne Chester, também se declarou culpado de algumas acusações e foi condenado a 7 anos de prisão. Após a morte de Tijuana, houve uma enorme divisão na Jaro City. Nate era um membro muito respeitado da gangue, então muitos ficaram do lado dele, enquanto outros acharam aquele desnecessário, pois Tiller era apenas um garoto e Nate já era um homem adulto. O mano podia simplesmente dar uns tapas no boy, agora atirar contra o garoto, apagá-lo foi desleal. Ainda mais, os dois nem eram rivais e ambos eram de boa um com o outro. Os Tijuana World foi um conjunto totalmente diferente criado para homenagear a morte de Tijuana Tiller. Após a morte de Tijuana Tiller, a prima dele, Gakira Barnes ou Ki, como quiserem chamar, já era envolvida nas ruas, mas após a morte do primo dela, ela se afundou totalmente. Primeiro, foi o melhor amigo dela, Tuka, que foi apagado em um ponto de ônibus. Então, quando Tijuana foi fumado, a dor da garota só aumentou ainda mais. Ki, então mudou o nome do Twitter para Tijuana Assassin e jurou se vingar de qualquer um que falasse mal do primo dela. No início, Tijuana World era a mesma coisa que falar Jaro City, só que depois, os manos decidiram tornar o conjunto como algo único e todos os membros pertencentes a esse conjunto foram treinados por Gakira Barnes. A mina era simplesmente a
que estava na linha da frente. Membros da O-Block da 600 como King Von e 600 Breezy e entre outros começaram a zoar a morte do garoto, e nisso foi quando começou a treta entre Stiquan Ward versus O-Block e 600. No dia 12 de fevereiro de 2014, um garoto chamado Devontae Richardson, de 14 anos, conhecido nas ruas também como Big V, foi apagado no lado de fora de uma loja de conveniência em Woodlawn. A polícia disse que Big V tinha acabado de comprar doces e batatas fritas quando uma van branca parou à frente dele no lado de fora da loja e alguém que estava no lado do motorista começou a abrir fogo. Big V foi atingido por 4 vezes devido à gravidade dos ferimentos, não conseguiu resistir e morreu. Mais tarde, The Woz da 600 foi preso acusado de ter tirado a vida de Big V e nisso o mano foi sentenciado a 40 anos de prisão. The Woz, até os dias de hoje, é conhecido como um dos maiores atiradores da 600 e o mano já foi citado em vários sons de Chief Keef e até de Ronda Number 9. Muitos acreditam até os dias de hoje que The Woz assumiu a culpa desse homicídio na conta de outra pessoa. Big V era um membro do Stiquan Ward e foi um dos primeiros membros da gangue a ser apagado. Dizem que TB, outro membro do Stiquan Ward, estava presente no momento que Big V foi pego. E só para lembrar que esse TB também já não faz parte do mundo dos vivos. TB e Big V eram amigos muito próximos, amigos de infância. Então após ver o mano dele a ser fumado, TB decidiu vingar. Mais tarde, a líder do Stiquan Ward, Gakira Barnes, foi apagada enquanto caminhava indo ter com amigos para almoçar. Ela cometeu o erro de muitos. A mina simplesmente vazou a localização dela nas redes sociais e os rivais não perderam a oportunidade e fumaram a mina. O verdadeiro assassino dela nunca foi pego, mas rumores apontam que foi King Von. E essa informação foi dita a mesmo até pela polícia de Chicago após a morte dele. Após fecharem os olhos de Ki ou Gakira Barnes, família, como vocês quiserem chamar, os membros que ela treinou juraram vingança e começaram a trabalhar fortemente nas ruas, começando a agilizar membros da O-Block de 600. Nessa época, era muito tiroteio e ambos os lados estavam a perder muitos, mas muitos membros. No ano de 2017, como já falei em alguns vídeos, os Stiquan Ward pegaram um membro importante da O-Block conhecido como T.Y. E esse mano foi apagado por TB e tem até vídeo do mano a ser fumado, mas claramente que não irei colocar aqui, família. T.Y. era um dos membros mais importantes da O-Block e após a morte dele, TB foi jurado de morte, pois o mano, naquela época, era um dos maiores atiradores do Stiquan Ward. Dizem que o mano pegou vários membros da 600 e da Front Street. Como os dois eram os melhores atiradores em sets rivais, ambos começaram a procurar um pelo outro e nisso, os dois se esbarraram no dia 14 de fevereiro de 2017. Dizem que T.Y. foi à busca de TB no bairro dele no bloco 2000 no leste da rua 101 e segundo dizem, o irmão mais velho de FBG Duke, FBG Brick, do conjunto SLBT, foi quem avisou TB que T.Y. estava a circular pela área. O SLBT sempre foram leal com os Stiquan Ward e foi por isso que Brick passou o rádio dizendo que havia visto T.Y. Nisso, TB e o mano dele foram à busca de T.Y. em uma loja que ele havia entrado e sem pensar muito atirou contra T.Y. Tem um vídeo que mostra TB saindo a correr depois de atirar no mano e nesse vídeo fez a polícia o prender. TB era tão louco que mais tarde postou uma foto nas redes sociais dele em frente à loja onde ele havia apagado T.Y. Uma forma de zombar com rivais. T.Y. foi levado expresso para o hospital, mas já estava em estado crítico. A bullet acertou bem no peito dele. Um tempo depois, a O-Block se vingou e eliminaram vários membros do Stiquan Ward, incluindo TB. O irmão de T.Y., conhecido como HQ, formou a tão temida Get Back Gang. Foi uma aliança entre a O-Block e a 600 de forma de vingarem a morte de T.Y. Em junho de 2017, um dos manos próximos de TB, conhecido como Poppy, membro também do Stiquan Ward, foi pego. Poppy era um dos melhores amigos de TB e participou na música Tiquan Way. Esse mano estava parado no bloco 7000 da Salt State Street por volta mais ou menos ali de umas 3 horas da tarde, quando um carro parou à frente dele e alguém atirou bem na cabeça do boy. O mano era gangsta, mas ao mesmo tempo ele trabalhava em uma mercearia. Os inimigos descobriram onde ele trabalhava, foram até lá e apagaram o mano. Até os dias de hoje, ninguém foi preso pela morte dele, mas dizem que foi HQ juntamente com outros membros da O-Block e esse Poppy foi pego porque o mano também era um real demon. Dizem que ele participou na morte de um membro da OB chamado de Channel. Ainda por cima ele era um dos melhores amigos de TB, sendo assim, o boy tinha uma enorme mira na cabeça. Alguns dias depois, a O-Block se vingou e apagaram a FBG Brick e o primo dele, Kobe Mack, membro do Stiquan Ward. Os Get Back Gang pegaram os dois sozinhos no bloco 63 da Salt Lawrence e apagaram os manos. Segundo dizem, eles primeiro apagaram Kobe Mack e depois foram atrás de Brick porque o mano começou a correr. Ele tentou pular uma cerca, mas ficou preso, então os manos atiraram pelas costas dele. Apenas alguns meses depois, a HQ finalmente conseguiu vingar e tirou a vida do responsável da morte do irmão dele, o famoso TB. No dia 27 de setembro de 2017, TB saiu com dois manos. Nisso, houve alguém que passou a localização para a HQ, então ele e Makado da 600 foram até o quarteirão 700 da Salt Paston e assim que viram TB e os manos dele, ambos saíram do carro e foram confrontá-los. Foi quando supostamente a HQ atirou bem na cabeça de TB e Makado atirou contra o braço de uns amigos de TB. Ambos foram levados presos para o hospital. Felizmente o amigo de TB conseguiu sobreviver, mas ele não teve a mesma sorte e a morte dele foi uma perda muito grande para os Stiquan Ward. O mano era um dos principais rappers que representava o set e um dos maiores atiradores, o mais letal, família, dizendo assim. Por isso, o nome desse mano irá ficar sempre marcado na história de Chirac. A mãe do mano, após TB morrer, disse nas redes sociais que não confiava em ninguém de Paston, que são os manos com quem TB estava quando foi morto. A cena de Chicago é realmente triste e só de saber a quantidade de manos que já se foram nessa treta sem jeito nenhum é de loucos, irmão. Na minha opinião, os Stiquan Ward só não cresceram mais devido à grana. Se os manos tivessem dinheiro que a O-Block tem, com certeza eles teriam pegos muito mais corpos, pois teriam dinheiro para comprar armamento, proteção
depressão, entre outras paradas. Vocês têm um exemplo, por exemplo, de Pop, família. O mano era um gangster da pesada e trabalhava numa mercearia. Qual é o mano do Block, família, que trabalha em uma mercearia? Mas fazer o que se essa é a realidade? O pai desse TB também era das ruas e foi apagado lá no ano de 1995. Então, como vocês veem, família, isso é meio que um ciclo. E só pra dizer que aqueles vídeos pesados que não podem ser passados no YouTube demandas serem apagados ao som de Bullets estarão disponíveis lá no site exclusivo, que estará, família, aí na descrição. E lembrando que tens que ter estômago para ver, e se fores humano sensível a esse tipo de paradas e desmaiares fácil, não cliques no link e fica só mesmo pela imaginação. Let's go! Subscreve o canal, subscreve e deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo. Subscreve o canal e deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo.